já sentiu raiva hoje? Com que frequência a raiva afeta a tua comunicação, as tuas relações, a tua vida de um modo geral? Vem comigo que nesse episódio de hoje do Vocabulário Emocional nós vamos refletir um pouquinho sobre essa emoção tão presente e tão paradoxal em nossas vidas, a raiva. Bora lá? Muitas pessoas, quando começam o seu processo de autoconhecimento, que envolve aí consciente ou inconscientemente uma educação emocional, elas pensam de uma forma um pouco equivocada que elas não podem demonstrar e sentir raiva. E muitas vezes, quando sentem raiva, podem até aí sentir como consequência disso uma culpa, tentando esconder essa raiva, tentando fazer de conta que o mundo é um universo cor-de-rosa. Mas a verdade é que tanto a raiva quanto qualquer outra emoção, elas estão aqui para nos trazer mensagens, para ser acolhidas. E a maneira como a gente lida com isso vai depender do nosso grau aí de desenvolvimento dessa educação emocional. Vamos pensar, por exemplo, numa pedra. Uma pedra. Sim, você pega uma pedra no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, como diria o Drummond. Bom, se você pegar essa pedra e jogar ela em alguém, você pode machucar essa pessoa, não é verdade? Se você pega essa pedra e coloca ela aí dentro de um processo de construção de uma casa, essa pedra vai ter uma outra função. Isso serve como uma analogia para a raiva. A raiva, ela tem sim um potencial aí que pode nos levar para um impulso positivo de algo. Pense, por exemplo, nas grandes revoluções históricas que aconteceram. De repente, as pessoas viram que existia algo ali que não estava bom. Aquilo foi causando uma raiva. E é claro, a raiva ela tem aí, como todas as emoções, os seus níveis de intensidade. Chegou num ponto em que não se aguentava mais, por exemplo, algum tipo de situação específica, socialmente falando. E essa raiva foi o motor que girou aí para que as coisas fossem para a ação. Percebe como colocar uma intenção, uma consciência dentro daquilo que a gente está sentindo vai fazer toda a diferença na nossa vida. Agora eu te pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Como eu disse, lidar com a raiva às vezes se torna aí um tabu. E a gente precisa aprender a acolher essa raiva, entender qual é a mensagem que ela está querendo transmitir. Muitas vezes, se eu estou sentindo raiva de uma pessoa, talvez tenha a ver aí com as minhas necessidades de segurança, obviamente, mas também uma necessidade de afeto, talvez de confiança, ou ainda uma necessidade de apoio. Vai depender, obviamente, do seu contexto. Como é que tá hoje para você aí? E a gente sente raiva praticamente todos os dias, não é verdade? Como é que está o seu nível de raiva hoje? Você já acordou com raiva e isso acabou com o teu dia, talvez? E por outro lado, justamente essa raiva pode trazer aí uma noção de entender o porquê que ela está falando contigo. Impor limites, por exemplo. Impor limites é uma necessidade humana que nós temos uma grande dificuldade. É aquele famoso não saber dizer não, sabe? E aí você não vai dizendo não para as pessoas, para as situações, para os contextos e chega um ponto em que você começa a ter uma crise de raiva, uma explosão. E você nem sabe por que começou. Mas perceba que é no passinho, a cada passo, como as coisas vão se desenvolvendo. O escritor Mark Twain, ele dizia que a raiva é como um ácido que ele vai prejudicar muito mais o recipiente onde ele está contido do que onde ele vai ser derramado. E se a gente perceber que às vezes
E aí eu te perguntei no começo dessa nossa conversa, quantas vezes a raiva já prejudicou aí alguma situação na sua vida? E ela tem a ver contigo. Essa consequência, esse impacto da raiva tem a ver contigo. De repente, relações foram rompidas, empregos foram perdidos, oportunidades foram desperdiçadas por conta de não conseguir compreender, acolher e aceitar a raiva. Agora, quando eu digo aceitar a raiva, não significa que você tenha que sair por aí chegando às vias de fato, como se dizem. Pode ser que já tenha acontecido contigo. Um momento ali de fúria, de raiva extrema que você chegou talvez a ter uma violência aí física com outras pessoas. Mas existem outras formas de violência que a raiva também se manifesta. E é importante a gente observar. Porque pensando nesse ácido corrosivo, por mais que a gente tenha feito algo que vá trazer um impacto para as outras pessoas, e sim, nós somos responsáveis por esses impactos também, nós precisamos nos responsabilizar pelos impactos que a raiva causa dentro de nós. Nas terapias bioenergéticas, por exemplo, quando a gente pensa na raiva, ela está muito ligada com o nosso chakra, que tem a ver com a identidade, que fica aqui na região do estômago. E aí, se você pensar o nível de estresse que às vezes você vive cotidianamente e aquela raiva em que você não consegue lidar, ela vai se acumulando e pode causar aí algum problema de estômago, né? Pensa na acidez estomacal, né? Gastrite e outras formas aí de doenças físicas que se manifestam nessa região. Tá tudo interligado, não é? Essa biblioteca das emoções, da raiva, dá muito o que falar. Eu queria te convidar nesta semana a refletir quais foram os momentos que você sentiu raiva nos últimos dias e quais foram os impactos que essa raiva te causou. De repente você é o tipo de pessoa que não expressa essa raiva para fora, ela vai para dentro e aí aquilo vai acumulando em você. Pare e reflita e, se puder, escreva quais esses impactos que ela está causando aí em você se você não manifesta a raiva. No oposto, se você chega e você fala tudo aquilo que você quer falar porque você está com raiva, você consegue mensurar os impactos disso nos seus relacionamentos, nos convívios diários, seja em casa, no trabalho, na faculdade, na escola? Escreva sobre isso, reflita, porque a nossa educação emocional é justamente esse parar para refletir. Parar e observar, não com julgamento, embora ele vai vir, com certeza. Talvez eu comecei a falar de raiva aqui, você já pensou em alguma coisa que você já se sentiu culpada. Tá tudo bem também. Lembra? Estamos aqui para aprender. Então a gente vai aprender com o primeiro passo de aceitação. Eu olho para aquilo, eu aceito que aquilo está em mim. Eu observo, eu não tento mudar. Mas aí no segundo passo, quando eu já aceitei que as coisas estão daquele jeito, não significa estar passiva para aquela situação. Significa olhar com consciência. E aqui é uma diferença de fato, onde a gente aplica a nossa inteligência emocional com consciência. Essa palavra é importante. Se de repente eu estou sentindo raiva, e de fato não é recomendado que eu vá bater em alguém, eu posso fazer um exercício físico de alto impacto, seja uma corrida, seja uma caminhada trotando talvez, ou socar o meu travesseiro, ou ouvir um rock and roll daqueles bem alto assim, para que você faça com que essa energia seja processada, porque é uma energia sim que está em você. Você precisa dar vazão para essa energia, mas de uma forma inteligente e consciente. Inteligência é saber escolher entre as opções que estão colocadas aí no nosso contexto. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comente.
Traga aqui emoções que você quer refletir nesse vocabulário emocional para que a gente possa aprender juntos. Sim, estamos sempre aprendendo e estudar a nós mesmos é o melhor caminho para que a gente tenha aí um vasto laboratório de experimentação diariamente. Até o próximo encontro!